Oi, gente. Eu não achei que eu ia voltar aqui tão cedo, depois que eu fiz aquele vídeo dos Thunderbolts, até pelo trabalho que deu pra editar. Ele teria ficado com 45 minutos se não fosse eu dar uma editada. Eu fiquei muitas horas. E lá no fim do vídeo, eu falo que eu queria terminar aquilo quanto antes pra eu assistir uma sessão de até no máximo às 7 do feriado, porque eu tinha que trabalhar hoje de manhã cedo. Então eu tô gravando esse vídeo aqui, na verdade, o começo da tarde de sexta-feira, dia 2 de maio. E eu fui assistir o filme Homem com H, tá? Que é a cinebiografia do Ney Matogrosso, grande e muito importante artista, né, pro Brasil, na música popular brasileira. E esse filme, gente, eu juro pra vocês que eu não fico procurando, eu não fazia ideia. Eu fui assistir este filme porque a minha mãe sempre fala muito do Ney Matogrosso. A minha mãe nasceu nos anos 70, ela nasceu em 73, meu pai em 72. E a minha mãe sempre falou, gente, o Ney Matogrosso, Lucas, o Ney Matogrosso é um artista, assim, único, porque ele sempre foi muito irreverente, aquele artista que ele faz muitas coisas teatrais no palco, e ele tem aquelas roupas dele super extravagantes, e aquelas maquiagens, e eu sempre gostei dele, desde que eu era adolescente e criança, ela fala. Então eu conhecia muito o Ney Matogrosso por conta da minha mãe, e a gente foi assistir o filme juntos. Eu fui com o meu namorado, a minha cunhada, meu pai e a minha mãe. E, né, a minha cunhada, irmã do meu namorado, também gosta muito do Ney. Ela gosta muito de música de rock nacional e MPB. Então foi um prato cheio. Gente, que filme incrível! E eu juro pra vocês que eu não fui assistir esse filme esperando ver uma conexão com o tarô. Mas no filme tem uma conexão com o tarô. Tem uma cena que é uma cena emblemática. E vale aqui dizer que o Ney Matogrosso, ele tá vivo ainda, né? Ele tem, acho que 80 anos de idade hoje em dia. Ele, ou tá quase entrando na casa dos 80, tá fazendo shows até agora. Eu acho que ele esteve aqui em Porto Alegre esses dias. A minha cunhada falou que eu acho que anteontem, o dia anterior, a gente assistiu o filme. Ele tava aqui no Araújo Viana, que é um auditório que a gente tem aqui em Porto Alegre, se eu não me engano, ela falou isso. E, gente, o cara é simplesmente assim, surrealmente, assim, intacto. Ele tá assim, muito bem. E lá no fim do filme tem uma cena que mostra ele hoje em dia, né? Performando num show lotadíssimo, assim. Tem um ator, né? Eu acho que o nome do ator é o Jesuíta Barbosa que faz ele. Eu vou colocar aqui uma imagem, e se eu errei o nome, eu vou colocar o nome certinho ali com uma correção com asterisco. O elenco inteiro é incrível, mostra também um pouco da história dele com Cazuza, né? Do Ney Matogrosso com Cazuza. Eles tiveram ali uma amizade, um relacionamento, e inclusive tem coisas que eu não sabia sobre a vida do Ney e do Cazuza, inclusive que o Ney, depois que o Cazuza, né? Depois que começou ali a epidemia de HIV, né? E muitas pessoas foram morrendo por conta da AIDS, né? O Cazuza, né, faleceu disso, infelizmente, ali, quando a grande primeira epidemia de HIV né, surgiu, não existiam os tratamentos que a gente tem hoje, né? E, enfim, é muito triste ver essa parte do filme é bem forte, e mostra ali como o Ney foi o diretor desse último espetáculo, né? Eu acho que foi uma série de shows ali do Cazuza, quando ele já tava bem debilitado por conta, né, da AIDS. E ele que, inclusive, incentiva o Cazuza a cantar, né? O Tempo Não Para, uma das músicas mais conhecidas, se não a mais conhecida do Cazuza. E ele que diz, essa música só não vai entrar no repertório, Cazuza, como ela vai ser a que vai fechar o teu show. Porque o Cazuza diz, eu compus uma música nova, né? Eu não sei se vai ter tempo. E isso quando ele já tá bem, eu já tô todo arrepiado, não sei se dá pra ver. Mas eu tô todo arrepiado só de falar dessa cena, tá meio desfocando, mas eu acho que não vai. Só que, gente, o filme é tão bonito, e o filme ele tem esses saltos temporais que ele fala, por exemplo, sobre o pai dele, né, sendo essa figura, mostra ele quando ele era criança, e como ele, né, sendo uma criança que sempre foi diferente, sempre foi muito artístico, ele sempre teve, né, os trejeitos, né, de um menino homossexual, e disso eu entendo muito bem, porque eu sempre tive o meu jeito, assim, diferente, como as pessoas diziam, sempre tive mais amigas mulheres do que amigos homens. Desde criança eu tinha o meu jeito, então assim, eu super me identifiquei com aquelas cenas. Claro que meu pai não era que nem o pai do Ney Matogrosso, isso também muito pela época, né? A infância do Ney começa ali na primeira cena, começa lá nos anos 40, no final dos anos 40, e o pai dele é militar, então tem toda aquela questão, né, de, né, filho, a palavra com V, né, filho, aqui nessa casa não, filho meu não nasceu pra ser artista. E a carreira do Ney musical vai começar mais tarde, né? Ele começa a ser o Ney que a gente conhece lá nos Secos e Molhados a partir dos 30 anos de idade dele. Por quê? Porque tem uma cena, gente, aí que eu vou conectar com o tarô, e eu tô toda
arrepiado, eu não esperava ver isso, e isso aconteceu mesmo, tá? Como eu disse, eu não sei se eu falei já, mas o Ney, ele participou como consultor desse filme, então, assim, pra ser o mais verídico possível. Eu acho que é lindo isso, gente, fazer filmes pros artistas, não só quando eles morrem, ou filmes póstumos, mas fazer filmes em homenagem a artistas que estão aqui, né? Tipo o Ney, lá no fim aparece, este filme foi feito para o Ney. E é isso, gente, o cara tá vivo, a gente tem que celebrar a vida das pessoas enquanto elas estão vivas. Não só depois que elas morrem, né? Que a gente tem aquela coisa do, às vezes, beatificar, santificar pessoas que falecem. E tudo bem, algumas pessoas merecem isso, outras nem tanto, na minha opinião. Né? Claro que a gente reconhece, tem o sofrimento, o sentimento da família e também todos os feitos, mas eu acho que às vezes a gente só glorifica demais a pessoa depois que ela falece, né? Que ela morre. E o Ney tá vivo. E a gente tem que celebrar a vida desses artistas enquanto eles ainda estão aqui. E eu acho que esse filme é lindo por isso, principalmente. E a cena que ele abraça esse lado dele que é cantor e que tem essa voz aguda linda, que é a voz linda do Ney, né? Ele se entrega a partir de uma leitura de tarô que a amiga dele, que é a Luli, faz. Então ele se muda, né? Ali quando ele tá nesse período de mudança de Rio, São Paulo, e ele já saiu de casa porque ele era muito conflituoso, e ele até fala pra mãe dele, no filme isso aparece, né? Ele diz, isso aqui não é spoiler, né, gente? Isso aqui é biografia, então a história do Ney, não é que nem um filme, tipo, né, um filme da Marvel, que a gente sabe o que acontece ali, e, né, vai ser spoiler, então aqui é a vida dele, mas eu não vou contar mais detalhes pra também as pessoas virem aqui, assistirem e também assistir e ver com seus próprios olhos o que acontece no filme, né, na vida do Ney. Então é um filme muito verídico, eu tava lendo sobre isso, eu tava pesquisando sobre isso enquanto eu tava aqui preparando a minha fala pro filme, tava lendo, né, os nomes dos, acho que é Esmir Filho, o nome do diretor, ele faz esse diálogo bem experimental, assim, teatral com cinema, né? E o Jesuíta Barbosa, que é o ator que faz o Ney, ele fez toda uma preparação física, né? Pra ficar parecido com o Ney lá nas décadas de 70, 80, que foi quando ele entrou nos Secos e Molhados. E a partir daí, o que acontece? O Ney, ele sai de casa, eu acho que acredito ali quando ele tem 20 e tantos anos de idade, e ele quer muito ser ator, né? Ele quer muito ser ator, e quando ele sai de casa, o pai dele diz, né? Filho, né? A palavra com V, porque eu não quero falar aqui pro YouTube não achar que eu tô sendo, né? Uma pessoa preconceituosa, né? Logo eu, mas eu não vou usar a palavra com V, né? Que é como a gente chama homens homossexuais quando a gente quer ser ofensivo, né? Filho V não vai morar na minha casa, e ele olha pro pai dele e diz, pai, eu não sou V, mas o dia que eu for, o Brasil inteiro vai saber, né? Então, tendo o Ney como um consultor desse filme, com certeza essas coisas aconteceram, né? Ele não deixaria, ainda mais o Ney sendo uma pessoa super autêntica. Eu acho que ele não deixaria uma coisa dessa ser colocada no filme se não fosse verdade, né? E aí o que acontece? O Ney ele vira meio que um nômade, assim, né? Ele vai passando por várias cidades, ele vira militar, o pai dele é militar, e ele vai lá pra contrariar o pai dele, ele vira, e ele é um dos melhores, inclusive, né? Um dos melhores milicos. E aí, quando o pai dele vai lá visitar, e o pai dele é um dos generais, né? Ele bate continência pro pai dele, inclusive, né? Então essa cena deve ter acontecido mesmo na vida real, queria. Sério, assim, incrível a cena. E o pai dele, né, como um dos generais, vai falar com o general daquele pelotão, e o general do pelotão só elogia o Ney. E diz: se eu tivesse 20 homens como seu filho, o meu pelotão seria muito melhor. E aí o Ney vai lá, né, caminhando com ele, daí mostra muito, isso mostra os conflitos com o pai dele desde que ele era criança, assim, tipo 6, 7, 8 anos, me cuspi tudo aqui agora, desculpa, porque eu me empolgo falando e vem, né? Aí enche a boca de. Mas enfim, adendos à parte. E aí o Ney é sempre muito escorraçado, da forma que os outros filhos não são, né? O Ney tem irmãos e irmãs. E no filme ali aparece, né? E aí o que acontece? O pai dele vai caminhando, ele pergunta: ei, como é que tá? Como é que tá a mãe, né? Às vezes ele conversando com aquele jeito meio assim, retraído. E o pai dele diz: ah, eu vim aqui pra ver o que tu tava aprontando e agora eu vou ter que voltar pra nossa casa e dizer pra tua mãe que eu tava errado. Tipo assim, mas bravo, sabe? Tipo, ele queria estar certo, achando que o filho dele tava aprontando coisas. E aí, a partir daí, ele conhece pessoas, né? Ele tem lá um amigo dele da época também, que depois vai aparecer, ele vai voltar anos depois, quando o Ney já é o Ney, né? Super performativo, assim, aquela coisa da performance, com aquelas roupas extravagantes, aquela maquiagem linda dele, teatral, assim, que parece uma coisa meio Kiss, né? Ele acaba reencontrando esse amigo dele, que era o amigo lá do exército, né? E aí, o que acontece? Né? Lá nessa parte, o Ney, ele faz aulas de canto, tá? E o Ney sempre quis ser ator. Ele queria ser ator, ele não queria ser cantor. Ele queria ser ator. Ele queria fazer teatro. E aí, o que o Ney... Só que o Ney sempre teve voz pra cantar. O Ney sempre teve uma voz muito diferente, né? Do que é considerado normal pra uma voz masculina. A voz dele é bem aguda, né? E não grave. E aí, o Ney tá lá nessas aulas de canto, né? Daí tá o professor lá tocando piano, e tem um grupo de homens, um grupo de mulheres, e aí começa nessa cena o Ney e esses homens cantando, fazendo
fazendo ali, né, as vozes, enfim, todos aqueles nomes diferentes que tem num coral, né, pra cada tipo de voz. E aí ele diz, tá, agora só as meninas, só as mulheres. E as mulheres começam e do nada a voz dele entra junto. Ele se sente, assim, convidado pela voz das mulheres entrar. E aí ele vê que todo mundo começa a olhar pra ele, assim, a sorrir, assim, sem malícia, né? O pessoal, os meninos e as meninas começam a olhar pra ele. Isso ele já é adulto, ele já deve ter os seus 20 e poucos anos depois de todo o conflito com os pais. E aí ele pede desculpa pro professor. O professor diz, não, não se desculpa. A sua voz é diferente, é linda, continua. E ele continua cantando. E aí, a partir dali, já começa aquela coisa, né? A partir daí também já vem o primeiro relacionamento dele mais sério com outro cara, né? A partir dessa experiência aí, eu não vou entrar em detalhes aqui, nem pra não ser considerado spoiler, né, por vocês, e vocês conseguirem ver também como que isso se desenvolve ali a partir do coral, das aulas de canto. E aí, o Ney, o que que acontece com o Ney, gente? O Ney, ele vai, ele se muda pro Rio e ele conhece a amiga dele, Luli, e eles estão lá numa sessão de música ali, ela tocando um violão, e ela é taróloga também, ele conta isso na biografia dele, e ele falou sobre isso, e ela tá ali tocando, e ele começa a cantar com essa voz linda, e aí ela diz, Ney, o mundo precisa conhecer tua voz, o Brasil, eu tô até arrepiado, o Brasil precisa conhecer tua voz, as pessoas têm que saber quem é o Ney, e ele diz, ai, mas eu não sou cantor, Luli, eu não sou cantor, eu sou ator, e ela olha pra ele e diz assim, mas é tudo teatro, Ney. No fim das contas, é tudo teatro. Música, atuação, é tudo teatro. E ela olha pra ele e diz o quê? Ai, gente, eu tô toda arrepiada, sério, até o couro cabeludo. Ela diz, Ney, não é pra todo mundo que sai a carta da morte 3 vezes seguidas, Ney. Esse Ney que a gente conhece, ele vai morrer, ele vai morrer. Um novo Ney tá vindo aí. E isso antes de ele entrar no Secos e Molhados, que é a banda onde o Ney começa, né, a carreira dele, que é onde ele começa a ser esse Ney extravagante, esse Ney que até convence, né, esses dois membros. Isso é uma história real, né? O Secos e Molhados existe, é onde o Ney começa a carreira musical dele, e depois ele vai ter a carreira solo, né? E, gente, eu assistindo o filme, eu pensei, eu não acredito que eu fui puxado pra esse filme, logo em seguida de eu ter criado o meu canal, falando sobre tarô, ligando com filmes, no filme nacional, porque as pessoas ficam aí também achando que eu só assisto filme blockbuster dos Estados Unidos e que eu, porque tem tatuagem da Marvel, eu só gosto de coisa de americano. Gente, eu amo a nossa arte, eu amo a nossa cultura, eu amo o Brasil, e eu falo isso pra todos os meus alunos, sejam eles alunos de outros países que eu dou aula de português como língua adicional, sejam eles brasileiros que eu dou aula de inglês, eu amo o Brasil, eu amo o Brasil, eu amo a nossa cultura, eu amo a nossa música, apesar de eu também não consumir tantas coisas como eu acho que eu deveria consumir mais, mas eu tenho 28 anos, né, gente? E é exatamente isso aqui que a Carta da Morte fala, é renascer. E é o que eu digo, não ter medo da Carta Morte. O que que o Ney faz? O Ney não tem medo da Carta Morte. O Ney vai lá e escuta a amiga dele e diz assim, eu vou escutar essa taróloga, amiga que eu tenho, essa grande taróloga, essa grande intuitiva, e eu vou aceitar que esse Ney que eu sou, que foi muito reprimido pelo pai, né? Principalmente, não vou dizer a família, porque a mãe dele sempre foi muito, e isso no filme aparece como a mãe dele sempre apoiou ele, né? A mãe dele foi sempre a antítese do pai. A mãe dele sempre achou lindo tudo que ele fazia, né? Desde começa, inclusive, com uma cena de uma apresentação muito emblemática dele, todo, né, com aquele repertório visual dele, com aquela maquiagem, depois já que ele já tá famoso, né? E a mãe dele, o pai dele, assim, sério. E depois pelas tantas, no fim do filme, vai ter uma revelação sobre aquela cena, que eu não vou falar o que é, assistam o filme pra saber, vou deixar com vontade também, né? Não vou entregar aqui o ouro, né? Vão lá assistir, peguem o ouro pra vocês, porque o filme é incrível, incrível. Aclamado na minha visão, não sei como é que tá a crítica, nem cheguei a pesquisar tanto, eu vi que tá meio aclamado, assim, só de acordo com algumas pesquisas rápidas, porque eu queria saber mais o nome dos atores e do diretor, e um pouco mais da história também, pra ver se era verídico, né? Procurei mais sobre a biografia do Ney também, pra ver se bate, aí descobri que o Ney faz parte, né, da consultoria do filme, então com certeza é verídico, né? E sai a carta morte para o homem, gente, 3 vezes. E a Luli diz, esse Ney precisa morrer, esse Ney que a gente conhece precisa morrer pra esse sol nascer e um novo Ney nascer. E nasce, gente. E é a partir daí, aí ele conhece, né, a Luli, que é essa amiga dele, traz essas duas pessoas, que são os 2 outros integrantes dos Secos e Molhados, que é onde o Ney começa a carreira dele de fato, né, na vida real. E no filme, né, que é uma biografia de fato como é. E ele entra nos Secos e Molhados e a partir daí. Então, gente, assim, eu não vou entrar em mais detalhes. O filme é lindo, os momentos musicais do filme são tão altos, assim, que nem o Ney, sabe? Tipo assim, é. E a história dele com Cazuza, a história dele também com o Marco, que é o namorado dele, que ele teve um relacionamento de 13 anos, né? E como esse namorado dele também, né, foi vítima do vírus do HIV, que, né, naquela época desenvolvia muito mais pra AIDS, né, do que hoje em dia a gente tem, né, amém, a gente tem muitos recursos, a gente tem avanço da ciência, a gente tem pesquisa, a gente tem tratamentos, né, então as pessoas conseguem viver
uma vida tranquila, sossegada, né, sendo portadoras, né, do HIV. Mas naquela época, infelizmente, quando, né, a gente perdeu artistas incríveis, né, tipo o Cazuza, e ele mostra esse relacionamento, essa sensibilidade que o Ney tem, tanto com o Cazuza, né, e com o Cazuza, quando o Cazuza convida ele pra ser o diretor daquele espetáculo, que é quando ele coloca O Tempo Não Para, né, que é uma das músicas mais... Tô todo arrepiado de novo só de falar. E essa é uma das cenas finais do filme. Eu tô, gente, sério, não dá pra ver porque tá tudo desfocado, mas eu tô todo arrepiado. E o filme é lindo. E essa questão da morte, gente, tipo assim, é aquilo que eu digo no tarô. Se a morte sai numa tiragem, pra vocês não fiquem com medo da morte, gente. A morte não quer dizer uma morte física, a morte é uma morte simbólica. É daquilo que precisa se transformar, é transformação. É a carta que rege Escorpião, é a carta conectada com Escorpião, energia de Plutão, de eu preciso, às vezes, sabe, derramar isso aqui que eu sou pra virar algo novo. E é o que acontece com o Ney. E o Ney tá aí até hoje em dia, gente. O homem tava fazendo show aqui na minha cidade há 2 dias, um dia antes de eu assistir o filme. E aí o filme me traz esta carta conectando com o tarô, que é tudo que eu quero fazer. Parece que assim, ó, o destino, o cosmos tá me mandando vários sinais. Eu fui assistir esse filme assim, sem nenhuma... Eu conhecia um pouco do Ney por causa da minha mãe, eu conhecia músicas, a gente viajou agora pra fronteira, que é de onde eu sou de Uruguaiana, né? A gente foi viajar lá pra fronteira e também pra cidade dos meus pais, que é Itaqui. E a gente criou uma playlist, na verdade eu fui adicionando, que foi a mesma playlist que a gente fez pra Bombinhas no verão. E eu fui adicionando, eu adicionei muitas músicas do Ney, da Sandra de Sá, e do Gil, e do Caetano. E aí eu fui escutando essas músicas e eu fui colocando várias do Ney, assim, E eu fiquei, gente, que incrível. Eu já tinha assistido o trailer do filme, né, antes de viajar, porque ele estreou agora na quinta-feira. Estreou ontem, no caso, né, o dia que a gente foi ver. E, ai, gente, sério, eu tô me sentindo tão contemplado por tudo que eu ando recebendo, assim, nas minhas correntes, sabe? Assim, intuitivas. E eu me sinto até envergonhado de muitas vezes ter escutado muitos outros que às vezes diminuem as crenças das pessoas, né? Que ficam, essa coisa de jovem místico, de acreditar em astrologia, acreditar em tarô. E eu fico, gente, dane-se o que os outros acham. Sério, dane-se. Dane-se. As pessoas não precisam acreditar nas coisas que eu acredito pra eu acreditar nelas, assim como eu não preciso acreditar nas coisas que as pessoas acreditam pra elas acreditar, né? Cada um pode ter sua crença, a gente pode respeitar todo mundo, então que isso fique de mensagem. Aceitem as transformações, assistam o filme do Ney, pelo amor de Deus, é Homem com H. Esse filme tá incrível, tá lindo, tá bem feito. Fala toda a trajetória do homem. E ele tem uns saltos temporais que mostram, tipo, por exemplo, São Paulo, 1980 e tantos. Rio de Janeiro, 1990 e tantos. Que aí ele vai mudando, é como acontece na nossa vida, ele vai mudando o grupo, porque tu entende que naquele salto temporal ele se muda pra outro lugar, ele vai conhecer outras pessoas. Então, ele vai fazendo uns saltos tão bem amarrados, ao mesmo tempo que eles são soltos, mas é que nem a vida. A gente tem tanta coisa que é amarrada, mas ao mesmo tempo ela é solta, e a gente pensa, como que isso faz sentido na minha vida? E lá, depois, no futuro, tu pensa, nossa, agora faz todo sentido isso ter acontecido. Então, a carta da morte saiu para o Ney 3 vezes, tá? E ele foi começar a carreira dele como cantor, depois dos 30 anos de idade. E ele escutou a amiga dele, taróloga, eu vou lá chamar os meus amigos, que são, né, os outros integrantes dos Secos e Molhados. E eles começam a cantar juntos, e naquele primeiro instante... E aí é linda a cena, porque tem um foco, uma luz no Ney, assim, uma coisa super teatral. E aí aparece a carta da morte, e foca uma luz, assim, na morte, porque dá a entender que eles fazem outra tiragem e sai a morte de novo. E o Ney confirma isso, que saía a morte sempre, toda vez que ele ia fazer a tiragem com essa amiga dele, com a Luli, na vida real. Ele conta, né, na biografia, que saía a morte sempre. Então, gente, sério, eu tô muito tocado, muito impactado. Eu quero assistir esse filme de novo. Lindo, é um filme sensível, é um filme que conta a história de um artista que tá vivo e que são artistas que precisam, claro, todos precisam ser reconhecidos, né? Vai ter agora também o documentário da Rita Lee, que deu, inclusive, o trailer no filme nesse filme do Homem com H, do Ney Matogrosso, né? Na cinebiografia dele. E é um filme que vai sair agora em maio, se não me engano, 20 e poucos de maio. Quero muito ver também, né? A gente sabe, infelizmente, a Rita Lee faleceu, mas são figuras essenciais pra nossa cultura, né? Essenciais pro Brasil, essenciais pra quem a gente é, essencial pra quem eu sou, né? Como um ser humano, como essa pessoa que vem em tempos diferentes também, né? Que vem já depois de muito avanço na medicina, em relação também à questão, né, do vírus do HIV, em relação a, enfim, toda essa grande epidemia que foi lá nos anos 80, 90, né? Que é quando, infelizmente, o Cazuza nos deixou e quando várias outras
pessoas, milhões de pessoas, milhares de pessoas faleceram por conta, né, dessa epidemia. E também tinha muito. E tem falas muito importantes. O Marco olha uma hora pro Ney e diz: Eu sinto que o meu corpo é uma arma. E o Ney diz: Não, porque é isso que eles querem que a gente ache da gente. É isso que eles querem que a gente. Eles não falam que a gente, né, nós sendo nós, a nossa identidade, quem a gente é, como a gente vê o mundo, eles querem que a gente eles querem que a gente ache assim, que o nosso corpo é uma arma, que a gente não pode ser amado, que a gente não pode estar em sociedade, que a gente não pode compartilhar coisas com os outros, né? E enfim, só quero fechar com isso. Um beijo, um abraço, eu não sei nem mais o que dizer. Eu sei que eu tô tocado, eu sei que eu preciso assistir esse filme de novo. Os momentos musicais são altos, que nem o Ney é, assim. Parece que parecia que a gente tava num show. Quando o filme acabou, minha mãe disse: Não, eu vou ficar aqui até acabar, porque seguiu, né? Nos créditos, seguiu tocando músicas do Ney. Minha mãe disse: Não, eu vou fazer jus ao meu ingresso, eu vou ficar aqui escutando a música do Ney até acabar. E a gente ficou. Então é isso, gente. Um beijo, um abraço. Espero que vocês assistam esse filme. Eu tô muito feliz, na verdade, que isso aconteceu nesse filme, porque eu acho que é um chamado cada vez maior para eu produzir mais conteúdo e conectar com as coisas que eu acredito. E eu espero que esses vídeos, os meus vídeos, tanto do Thunderbolts, que é uma coisa mais bem entretenimento mesmo, né? Porque super-heróis, encontrem as pessoas certas também, né? E quem não acredita também, eu não julgo, né? Eu não sou o tipo de pessoa que enfia as minhas verdades ou quer enfiar as minhas verdades goela abaixo nos outros, assim como eu também não quero que os outros façam isso comigo, né? A não crença delas, a descrença delas, assim como eu não empurro a minha crença. Eu criei esse espaço aqui muito meu, muito para pessoas que são like-minded, né? Que tem a mesma, ou like-spirited, né? E eu não é para eu ficar empurrando nada em ninguém. Quem não acredita, não acredita. É isso. Passa pro próximo vídeo, próximo canal. E eu sou o tipo de pessoa assim, né? Eu não fico pregando. Geralmente, quando eu falo de astrologia e de cartas num ambiente, por exemplo, mais cheio de gente, é quando as pessoas puxam esse assunto. Eu não sou o tipo de pessoa que fica questionando as outras. Mas tu tem que acreditar, mas tu tem que isso, tu tem que aquilo. As pessoas não têm que nada. As pessoas, elas têm que sentir só. Sentir e sentir o que é bom pra elas e sentir o que faz sentido pra elas. Então, assim como eu busco esse equilíbrio entre o respeito e a crença, eu também acho que as pessoas têm que aprender, às vezes, a controlar, né, algumas. Mas isso é um desabafo. Isso não é nem coisa de agora. Eu já passei com várias pessoas que até meio que debochavam, assim, das minhas crenças. E eu, na verdade, tô chegando num ponto que, sabe, meu Saturno, né, que nem eu falei no outro vídeo, o retorno, né, que é o retorno de Saturno. Até criei uma palavra lá no outro vídeo, o retorno. Tá voltando pra Áries e eu quero mais aqui, sabe, que as pessoas se encontrem na vida delas, porque eu acho que sinto finalmente que eu tô no começo de finalmente estar me encontrando de uma forma que faz sentido autêntico na minha vida. Beijo, espero que isso seja verdade pra todo mundo também, e se não é, que seja logo. E lembrem, a carta morte não representa a morte física e que vocês vão morrer ou que alguém vai morrer, mas que a gente precisa abraçar recomeços, né? Transformações, aceitar que um eu antigo, uma forma de pensar antiga, uma forma de agir antiga, uma forma de padrões na minha vida que são antigos e que não funcionam mais, eu preciso às vezes derrubar aquilo por terra, né? Dar um fim naquilo para que algo novo surja, né? A imagem da Fênix, né? Ela precisa se desintegrar, virar cinzas para que ela nasça de novo. Eu espero que a minha viagem tenha feito sentido e assistam O Homem com H, por favor. Filme lindo. Fui.